Já começou MDcast, o podcast da Modelo Design. Olá, heróis! Hoje eu tenho um recado para vocês. Temos mais duas partes do podcast Preacher, essa e mais uma. Espero que apreciem bastante e acompanhem-nos nas redes sociais. Roda a vinheta. E aí, Fred, o que você está fazendo? Estou esculpindo a minha roda, Barney. Oh céus, Fred, pare de esculpir essa roda. Isso é da idade da pedra. Você já ouviu falar em prototipagem? O que é prototipagem, Barney? Prototipagem é a impressão 3D. Os tempos mudaram, Fred. Onde eu aprendo essa impressão 3D, Barney? Na Modelo Design você aprende a criar desde a modelagem até a prototipagem de suas peças, Fred. É só você entrar no www.modelodesign.art.br, Fred. Vamos logo, Vilma! Espere, Fred. Deixa eu pegar o Bambam, ele vai junto comigo. Nessa primeira parte, que é apresentado pra gente o Jesse com o poder da palavra de Deus, o xerife dos crioulos marcianos, é apresentado um segundo personagem. E eu diria que pra mim é o personagem mais absurdo do Preacher, que é o Santo dos Assassinos. O Santo dos Assassinos. Mas ele é aquele negócio overpower, né? Ele é overpower mesmo. Ele é um negócio que destoa de tudo ali dentro. É o cara... Mas é interessante porque ele coloca um sal na história. Sempre que ele entra, puta, o negócio vai pegar fogo aqui agora. Acho muito interessante falar quem é o Santo dos Assassinos. A gente pode falar sobre a história dele, mas mais pra frente a gente vai comentar ela. O Santo dos Assassinos, basicamente, ele é um espírito, né? Ele é um espírito da vingança, ele é um espírito que vem cobrar, ele é o espírito da morte. O cara que faz todo o trabalho sujo que Deus não quer fazer. Exatamente. Ele é um cowboy que anda com duas Colt na cintura. E essas Colt, meu amigo, tem poder para explodir tanque. Ele nunca é volta dele. E nunca fica sem munição. Elas foram forjadas só pela espada da morte. A morte derreteu a espada dela e o diabo o chicote. E eles fizeram... E eles forjaram as duas Colt dele. Sensacional. Ele é uma entidade? É um ser humano? Ele foi um ser humano, ele tem túmulo, terreno, tudo assim. Ok, mas quando o bicho pega, quando dá merda, Deus autoriza que ele seja acordado para ir eliminar o alvo. E quem quer que passe na frente dele. Literalmente, ele é meio insano, assim. Porque assim, quando ele morreu, ele acumulou muito ódio e ele era muito frio. Então quando ele foi pro inferno... Não. A gente vai falar A gente vai falar sobre a história do Santo dos Assassinos. O Santo dos Assassinos, dentro do Preacher, é isso. Ele tá ali pra mandado. Mas Ele tá ali pra mandar. Ele é tão forte, ele poderia. Mas ele a escala aqui, parece que não existe isso aqui, né? Existe. O Santo dos Assassinos, ele é o seguinte: se ele for atrás de alguém, esse alguém não vai querer ficar ali. E não importa que é esse alguém. Entendeu? Quando eu digo não importa mesmo. E então, Deus autoriza que seja mandado ele seja mandado, mas é justamente para matar o Jesse, que tá com o Gênesis, que é quem pode ferrar com ele, entendeu? E quem acorda o Santo dos Assassinos nessa época é dois anjos, dois frouxos lá, né? Os dois que estavam incumbidos de segurar Isso. A criança. Os dois sabiam, na criação só esses dois anjos sabiam do Santo dos Assassinos e sabiam do Gênesis, só esses dois. E eles esconderam isso do resto da criação. Eles ficaram assim, apreensivos, porque eles sabiam que se a criação soubesse do Gênesis, nossa, o céu ia virar um inferno. Já tava uma zona porque Deus tinha sumido. Isso. Entendeu? E aí Deus, antes de se pipocar, falou, acorda o Santo dos Assassinos. Pô, mas Santo dos Assassinos não. Acorda o Santo dos Assassinos, porque vai ficar pior do que já tá.
E aí eles acordaram o Santo dos Assassinos. E em pouco tempo ele já estava no Texas. E foi aí que aconteceu assim, uma das cenas de começo que impressiona, né? Que tava um helicóptero em cima da igreja, o Jesse tava parecendo um soldado alemão cheio de cinza em cima dele, de gente. O helicóptero pedindo para ele largar as armas, e ele, mas eu não tô armado. E ele virou pros caras, foi a primeira vez que ele usou a palavra de Deus. Ele falou, quero que vocês sumam daqui. Os caras deram meia volta com o helicóptero e foram embora. Ele falou, larguem as armas. Larguem as armas. Larguem as armas. E eles tudo largando as armas e chega o xerife. O que vocês estão fazendo? O xerife dos crioulos não ouviu, marcianos. Entendeu? Mas ele falou, o que vocês estão fazendo? Você não falou, ele mandou a gente largar as armas e largou. Meio que... Nossa, que da hora, né? E o xerife fica puto com ele, porque o xerife, ele sabe que ele tá acontecendo alguma coisa de errada. Que a vontade dele, literalmente, deixa de ser a vontade dele e passa a ser a vontade do padre. E aí é a hora que aparece o Santo dos Assassinos. Ele já aparece pipocando. Pô, 2 tiros. O Jesse sai desses tiros e ele fala assim, tá com sorte hoje, hein, pregador? Aí ele fala assim, não sei se é sorte, eu só sei que eu quero que você fique quieto na sua. E o santo fica. E o Santo dos Assassinos fica puto, que ele fala assim... É a primeira vez que É a ele primeira, vai concluir uma exato. missão, né? Exatamente. Aí ele olha pro Jesse e fala assim... Ora, pregador, a gente vai se acertar ainda. Mas se ele falar assim, você não pode me matar, ferrou. Não, mas ele não sabia do poder dele. Não, é só pra eu entender o nível de Senão poder. ele, exatamente. Se Senão ele fala, já tinha acabou. falado, acabou sua missão, filho. E pronto, foi. Ele não tinha mais esse cara no pé dele. É o tempo muito todo. fora da caixa isso, cara? Muito. Mas é que assim, o Jesse não costuma usar o poder a esmo. Pô, vai comprar pão, vai fazer o que... Não, ele só usou a esmo uma vez só como cast, né? Porque ele falou planta bananeira. Eu pensei, Sim, "Nossa, sim. não tem graça." Mas ele, como ele não costuma usar o tempo todo, não Ah, fica ele- esse negócio chato, entendeu? Pô, o cara tá usando esse poder que sai muito da caixa. Ele não faz isso. O poder fica mais é pé no chão a realmente- maioria do tempo. O poder realmente é imensurável, né? É. Mas é que ele é correto. Ele faz as cagadas dele e tudo, mas ele não é de ferrar os outros. E já Inclusive faz falta, tem épocas em sagas que faz falta dele usar o poder. Não é? Eu fico pensando, cara, a mesma coisa. Não é? E justamente nessa hora que entra um segundo personagem. O terceiro personagem foi a Tulipa. Se ele tivesse usado o poder dele naqueles 2 trolha, tudo bem que se ele tivesse usado... Porque é o seguinte, a Tulipa, ele encontrou a Tulipa, não foi perto de um hotel, um restaurante, aqueles botecos nojentos nos Estados Unidos. Isso aí é no Texas. No Texas Sim, ainda. Sempre. E 2 caras estavam atrás da Tulipa. E ele namorou a Tulipa anos atrás, antes dele ser padre. Se ele tivesse usado o poder nos caras que estavam atrás da Tulipa, que nem lembro por que esse cara estava atrás da Tulipa. Porque ela tinha que. Ela aceitou um trampo de matadora de aluguel e não Isso. matou o fulano que ela tinha que matar. Ah, Pode crer. e ele podia ter usado a palavra divina nos caras e ele não usou. Entende? E aí foi uma das cenas loucas também no começo, que a Tulipa explodiu o maxilar do cara com a 9mm. Ela de lado do cara assim, deu, explodiu o maxilar do cara. Mas aí a gente já entra no objetivo do Jesse, que é ele, quando ele recebe o Gênesis e fica sabendo em partes sobre o que está pegando, e ele recebe, eu não lembro de quem ele recebe a mensagem de que Deus fugiu, né? Deus fugiu por causa do Gênesis. Ele diz, poxa, mas como é que a gente fica sem Deus? Como é que as pessoas que precisam dele não vão poder recorrer a ele porque ele fugiu como um gatinho medroso? Eu vou atrás de Deus. Essa Esse é o objetivo dele. Vou atrás de Deus Tipo, pra fazer ele acertar as funciona pra contas. ele, o poder de Deus funciona contra o próprio poder de Deus? Era esse o medo de Deus. Por isso que ele capou o gato. Porque ele falou, eu vou obrigar ele a tomar o lugar dele lá no Tomar a céu e responsabilidade que se ele tem que ter. responsabilizar por tudo que ele fez. Ele não criou toda essa merda? Agora e quem ele conta só... pra ele? Eu acho que isso é um daqueles 2 trolha. Isso, São. é mais ou menos isso. São. né? Daqueles 2 É anjos. trolha, é Daquele- capanga? É daqueles 2 anjos que Os acordaram anjos o que santo dos acordaram assassinos. Os anjos que acordaram o santo e se refugiaram na terra também. Por quê? Porque ia dar merda lá no céu. Porque assim, tem 2 castas na história do Christian, tem 2 castas de anjo.
Um que são os anjos, vamos dizer assim, funcionário público. Peão. Tá? Peão. Eles Que não tem asinha, Eles não têm asa. o cabelo mas todo branco. E eles que controlam o céu, vamos dizer assim. Trabalhando na Entendeu? administração. Exatamente, Isso eles aqui- que administram. Deixa eu só fazer um comentário assim, que vai ser um comentário muito bom, mas agora minha cabeça está explodindo de referência aqui. Mas eu preciso fazer isso primeiro. Que você falou dos anjos, tipo, funcionário público, logo me veio à mente uma memória dos anos 90, que é Yu Yu Hakusho. Isso era muito assim. É basicamente isso. Você tem os anjos que administram toda a criação e tem os anjos guerreiros. Esses Tá? têm asinhas. Os anjos guerreiros é o que tem asa, tem 3 metros de altura, entendeu? Porque Os um desses outros anjos guerreiros foi que fez amorzinho com a capetinha Exato. lá. Eles- Sapequinha. Ó. ele ficava justamente cuidando do limite entre o céu e o inferno, entendeu? Assim como a demônia ficava cuidando do limite, mas um lá e o outro cá. Até se Entendeu? apaixonar. Mas foi uma coisa assim, o anjo depois fala pro Jesse que foi surreal, que parecia que não era eles, entendeu? Falou porque são milênios de criação se odiando e de repente aquela atração que não foi só por parte de um ou do outro. Os dois se atraíram e fizeram. Entendeu? O que me torna mais meio isso é que demais. entre anjos e demônios deveria ser uma coisa maluca, né, meu? Deu Gênesis. Pessoa. Então, só deu um ser Turbulenta, que poderia destruir, né? Eu acho que foi um desses séculos aí que criou Roraima, cara. Cara, que maldade, mano. Cara, não tem nada a ver com essa história. E Não os falemos de outros- Roraima e nesse os outros podcast. anjos, esses que ficam na administração, eles são como a gente, entendeu? Quando eles vieram para acordar os santos assassinos e, obviamente, vir atrás do Gênesis para ver se achavam, se eles tentavam pelo menos escapar da merda, porque eles, os dois, é que eram responsáveis pela guarda da criança, entendeu? E a criança escafedeu-se, então ia sobrar para eles. Então eles vieram pra Terra também. Mano. É aquela frase, né? Tá no inferno, abraça o capeta, mas no caso. Cara, abraçou, o anjo abraçou mesmo. Abraçou forte. Em Twitch você não tem muito a quem recorrer, né? É tipo, é só seu amigo do lado que pode ajudar, porque Exatamente. você vai recorrer a Deus quando tem Deus. Tanto humanos Você dá pra contar quanto com o diabo anjos. também. É o diabo nessa história. O diabo você vai O saber diabo aí ele só nessa entra parte nessa história do aí. Depois a gente vai falar sobre a Qual é o história nome do Twitch diabo? em si, diabo. Cara, isso. Aí, então, Não. nessa cena, nessa parte que ele encontra a Tulipa, a gente já começa a sentir falta dele usar a palavra ali. Porque ele é encrenqueiro, ele é o cara brigão, sabe? Aquele. Mas o bad boy. o Sete Ele Bem, ele é um padre o que anda. capiroto não entra exatamente na história. É porque não tem capiroto. Não tem. Eu Não lembro. tem um demônio, uma coisa assim. Não, O ser humano ele que tá tenta morto. ir, ele fica lá no Tinha, inferno. mas não tem. Você vai entender já. Mas literalmente não tem. Então, o que acontece? Ele acha a Tulipa voltando. A história, ele acha a Tulipa arrebenta a boca do cara com um tiro. Ela é ridícula. Tudo aquela mulher resolve na bala, mano. É impressionante. Você me fez lembrar de uma parada que eu vi. No entrevista de emprego, pergunta como você resolve suas coisas. Bate na mesa, na violência. O melhor contratado, né? Seja desse jeito, cara. E a Tulipa ela é assim, ela resolve as coisas na bala, né? Essa dela não é toda a violência, ela é o ponto de equilíbrio dos três personagens, né? É verdade. Aquela que estoura o queixo de malandro, eu, pô, tá Sim, louco, sim. hein? Mas é porque Pior o que é. Jesse e o Cassidy, eles são infantis ou imaturos em determinados momentos, né? Até a grande maioria dos momentos. Ah, bom. E ela Bom. é um ponto de equilíbrio dos dois porque ela é a mais madura dos três. É, o Talvez que, ela que manda o barco pra frente. o que é nos importante leva essa a presença falar dela. do Cassidy. Talvez não, Que sei é- antes falar do Jesse, que é o protagonista importante Não, é que a pra gente- época. É que a gente falou do Jesse, né, aqui, mas a gente não falou como que o Cassidy entrou nessa brincadeira. Que foi justamente com a Tulipa tentando fugir desse rolo que ela se meteu e ela tenta roubar o carro do Cassidy, né? Ah, é. E no meio do Caminhonete, tiroteio, a o caminhonete, Cassidy toma um tiro na cabeça.
E ela entra e ele fala, não vou te dar meu carro, entra aí que eu te levo pra onde você quiser. Ele falou, sai logo. Eu falei, não vou sair, mano, vou te meter bala. Falei, vou meter, mas eu não vou sair do meu carro, entra aí que eu te levo. E os pipocos voando, né? E aí some os dois. Então, mesmo sem querer, né, formou ali uma dupla. Porque isso era de noite, aí começa a amanhecer, ele faz ela prometer que não vai mexer na caçamba da caminhonete, porque ele está deitado embaixo de lona, entendeu? Só que até aí ninguém sabe que ele é um vampiro, entendeu? Ele é o primeiro ponto tipo, sobrenatural da coisa em si, né? Dentro da história toda, dentre os seres humanos, ele é o ponto sobrenatural, né? E ele é irlandês, ele vem da Irlanda, foragido de lá. Ele e o irmão vieram, né? Não. Isso. Não. Ele veio sozinho. Ele já era vampiro quando Ele já era É vampiro. verdade, o irmão dele ficou Mas lá morto. O vampirismo, então, não é uma parada que você nasceria, né? Não. Ele foi transformado lá na ele foi Irlanda. Ele foi transformado e dividiria mais, foi transformado no meio da guerra civil irlandesa. Foi um cara que pegou ele no meio do caminho, no mato lá, meteu o dente nele. Tipo, é porque vampiros existe uma parada bem ampla, né? Você pode transformar uma coisa pra sugar, pode travar carne, pode... Então, o cara simplesmente estava com fome. Só que parou no momento certo, vamos dizer assim, e transformou ele. Não chegou a matar ele, entendeu? Só que o irmão dele achou que ele tivesse morrido. Então o irmão dele foi embora. Quando ele acordou, que ele viu que já era de dia e ele estava pegando fogo, ele falou, fudeu, o que é isso? Ele não tinha pra onde se esconder, ele foi pra dentro da água, que era o que dava. E percebeu que também não precisava respirar, entendeu? Então ele descobriu sozinho os poderes dele, ele descobriu sozinho como se virar, o que fazer. A única coisa que ele tem no vampiro clássico é a fome. Ele achou aquele cara que mordeu ele próximo de um riacho, não foi mais? Eles estavam sentados, descansando. Pessoas que moram na Irlanda, por favor, tomem cuidado nos riachos, tá? Aí quando ele mora na Irlanda, Não virem vampiros. Já bem caro. mas ele não tem presa longa, ele é um cara normal, só que a única coisa é que ele não pode sair do sol. Nem tem superpoder, nem Não, ele tem, a regeneração é absurda. Cortam Ele tem a uma cabeça força dele física e fala, maior. pelo amor de Deus, gente, me costura aqui pra poder me recuperar. Ele tem uma força física maior. Tem Ele força. pega os caras de porrada e dobra o cara, mano. Só que ele é um bobão, ele é um crianção, entendeu? E é o que eu falei pro Thiago até uma vez, lembra que eu falei? Era impossível a amizade entre o Cassidy e o Jesse, principalmente com a Tulipa sendo o ponto de ligação dos dois, porque o Cassidy tava com a Tulipa quando encontraram o Jesse. Era impossível os dois não serem amigos. Era impossível. Porque os dois têm o mesmo tipo de pensamento tosco, entendeu? De sair na porrada. Um dia o Jesse fala, o Cassidy tá meio pra baixo, assim, né? Aí chega um cara do lado do meu cara, assim, ele, qual é, meu irmão? Ele começa uma treta do nada só pro sair na porrada. Mas aí também já entra a personalidade duvidosa do Cassidy, né? Porque ele tem uma certa infantilidade, isso torna ele um bom amigo. Entretanto, ele, por essa mesma infantilidade, e egoísmo, ele pode tentar atingir os objetivos dele de todas as maneiras que tiverem ao alcance. Sem pensar se é amigo, se não é. Entendeu? Exatamente. E apesar de ele ser um personagem cativante, porque o Cassidy Ele é um personagem carismático, carismático. Né? Chega no final do quadrinho, você tem asco de ver as histórias do Cassidy. As partes que eles estão, porque ele tá lá. Não sei, cara. Eu acho que Incomodou, a tentativa assim, de cara. redenção dele é muito interessante. É, mas eu acho que não foi forte o suficiente. Poxa, ele só salvou a vida, cara. Eu acho que não foi. Você dá a vida por alguém como ele deu, ali pra mim, a forma de redenção dele não veio ali. Não disse nada aquilo ali. Eu realmente fiquei muito cabreiro com o Cassidy, do arco dele com a Tulipa pra frente ali. O personagem pra mim já
não fazia mais sentido estar na história. Não fazia, explicando porque o tipo de pessoa que o Cassidy se mostrou ser é totalmente o que você abomina nas pessoas. E foi mais a decepção, porque o Cassidy até ali era o personagem que eu mais gostava. Ai, foi uma frustração, né? Foi uma Poxa. frustração dupla, porque era o personagem que ele mais gostava, Tá se bom. tornando o pior tipo de pessoa. Solta um som romântico aí. Houve uma quebra de ligação entre o Ulisses e o Cassidy. Ai, tomara que tenham vampiros na Irlanda. Ah, não. Eu vou pedir pelo amor de você. Agora, Ele vai gostar, segundo a conversa anterior. É o que eu disse. nossa, deixa pra lá. Mas o Jesse, pelo seu bom mocismo e escoteirismo, ele perdoa. Não perdoa? Pai, eu já tomei spoiler aqui, já tô mais arrependido do que não sei o quê. Eu quero saber, qual foi essa mancada aí que o... Poxa, mas é chato. Se você não lê, é meio chato mesmo falar, cara. Cara, eu já tô triste já. Cara, a gente tá fazendo o podcast pra apresentar o quadrinho. Spoiler não. A gente Vamos tentar, vamos tentar manter. É assim, ele Assim, tem... Quantas páginas? Deixa. O pitch é grande. Deixa. Leia o pitch. Não, você vai ler o pitch. É só Não, você vai ler. uma coisinha. Não, ele vai ler. Ele Tudo pode bem. até saber. Perdoou. Né? Assim. Tá. Perdoou. Vou tirar minhas conclusões se valeu a pena ou não. Exato. Exatamente. Então, e aí nessa treta toda, nessa zona, que o Preacher tem uma hora que ele fica zoneado, eles encontram aqueles outros vampiros, né? E aí que começa a aparecer a podridão do Cassidy. Que tem um negrão lá no meio, não tem? Que o Cassidy fez... Foi onde ele começou com os problemas de Cassidy com um dos personagens desse arco dos vampiros. Como é o nome desse arco? Eu não vou lembrar o nome do arco, mas a questão é que o Cassidy teve... Apesar dele ser um vampiro... Apesar dele ser um vampiro, ele tem um problema sério humano, chamado vício. Ele é um vampiro, ok, ele se recupera, ele se regenera, beleza, mas ele é extremamente viciado. Mas eu acho que por ele se tornou viciado por ser um vampiro. Porque isso deu possibilidade pra ele fazer Também. tudo que ele queria, Exatamente. sem sofrer consequências físicas. Do jeito que queria. Se ele fosse só um humano, ele teria morrido em 2 Fácil, meses, né? entendeu? No máximo. Tá, sabe? mas o vampiro ele tem os mesmos efeitos das drogas, dos álcools. Ele come normalmente, é só de vez em quando que ele vai e suga sangue, entendeu? Por isso que eu falei, ele como vampiro, do vampiro clássico, ele só tem a fome de sangue. Tanto e que... a força e a recuperação. Tanto Mas que ele você vai... recupera, inclusive se sobrar só um pedacinho dele, ele recupera. Sabe, aí é meio surreal. Bem discrepante. Tanto que o Cassidy, quando você vai acompanhando ele é totalmente doido, ele é doidão, ele sai no braço com os caras no bar e ele arrebenta todo mundo, ele apanha, ele sangra, ele come e tudo mais. E aí quando vem a cena dele mordendo o cara no bar, que o cara encheu o saco dele, o cara falou uns negócios que ele não gostou, aí ele falou, filha da puta, peraí. Meteu o dente no cara e aí a cena dele com a boca cheia de sangue e a cara cheia de sangue, você fica sempre, você fala, eita. Porque ele é só um bad boy, sabe? Ele é só um cuzão ali, entendeu? Porque ele arruma treta, ele fala merda. E ele sai da treta com os caras, gente, ele podia matar todo mundo. E ele tem força suficiente pra matar todo mundo. Mas não, ele só sai no braço mesmo. Serve como ponto cômico também, né? Porque o Cassidy é extremamente engraçado. Inclusive, ele que apelidou o menininho lá, o cara de cu, porque explodiu a caminhonete dele, foi o Santo dos Assassinos que explodiu, né? E ele voa da caminhonete e tal, cai, e ele vê aquela silhueta, quando ele levanta, ele vê aquela silhueta do menino babando, vem com aquela cara deformada, ele, esse garoto tem cara de cu. Simples assim, aí pegou o negócio. E aí é nessa hora, porque essas cenas com o Cassidy, a Tulipa e o Jesse são muito interessantes e tudo mais, e aí é nessa hora do Cassidy que você começa a falar, opa, peraí que eu ainda tô lendo um quadrinho Vértigo, porque a cena é feia, ele com a carona cheia de sangue, babando lá e tal, a cara dele não tá legal, e aí você fala, opa, peraí que eu tô lendo Vértigo assim mesmo, é divertido, é legal, mas são essas cenas no Preacher que te trazem para o Preacher e para a Vértigo, porque quero deixar claro,
Se vocês, criancinhas da Modelo, resolverem ler quadrinhos Vertigo, pergunte para o professor, pergunte para o amiguinho do lado, porque quadrinhos Vertigo... São quadrinhos adultos. É um selo adulto. Exatamente. Da DC, né? Mamãe não vai gostar de ver você vendo quadrinho Vertigo. A sanguinolência de Preacher fez ele ser comparado aos filmes do Tarantino na época, né? Sim, Que foi a época que saiu Pulp Fiction. verdade. Tem mesmo. É muito miolo estourado, é muito sangue voando. Eu tava falando que minha mãe me pegou vendo o quadrinho, ela falou, o que você tá lendo? Eu falei assim, adulto. Eu queria Adulto. Aí já é um quadrinho adulto, muito sangue, muita porrada, muito miolo, Acho que só muito pelo fato- palavrão. Só pelo fato de ser um negócio que Eu trabalha acho com que é Deus. tudo do momento do palavrão ali. Que vocês... Não, nesse caso mas é violento ao extremo. É muito Muito violento. violento. Ele é violento de diversas formas, Urso. Sim. Não é só violência física. Por exemplo, tem um arco, que eu também não vou saber precisar qual arco que é primeiro, segundo, terceiro, que é de um cara chamado Cristo Sado, Jesus Sado. Jesus sabe. Ah, o cara das festas. Isso, o cara da festa, Sados são De orgia. sabe, o cara com aquela cinta liga, sabe, piroca pra todo lado, sabe, e o cara é Jesus, o nome do cara. E você tem Entendeu? tanto essa parte violenta sexualmente, quanto você tem a parte, por exemplo, que ele reencontra a família dele, entendeu? Que ele revive toda a infância dele, que foi sanamente violenta. E a gente Eu vai... não quero falar sobre a infância dele, A gente- para que o povo lembra. Então, A gente vai falar um pouquinho desse arco do Preacher, que é o arco do pessoal sulista, que é de onde o Jesse veio, tá? Só vai dar um cortezinho aqui e a gente volta pra falar do arco da família do personagem principal, que é o Jesse Custer. Velho escrota! Aí solta a vinheta aí. Você que gosta de quadrinhos e quer completar a sua coleção, venha conferir o acervo Modelo Design. Nele você encontra diversos títulos, DC, Marvel, Vertigo, mangás, entre outros. Venha, estamos te esperando!